Então, pessoal, vamos lá para mais uma semana e essa semana é uma semana para a gente falar sobre batalha espiritual. Qual é o nosso tema semanal? Batalha espiritual. Então, nos próximos 5 dias, essa semana de segunda a sexta, você estará ouvindo palavras e mensagens no quesito batalha espiritual. Meus queridos, não se esqueçam de estar comunicando às pessoas. Você que está aqui na Rádio Silvestre, fale para as pessoas dessa programação curtinha, rápida, mais abençoada. Você que está aqui no Facebook, no YouTube, não esquece de compartilhar, de mandar para todo mundo, de fazer com que este vídeo alcance mais e mais pessoas, tá bom? Olha só, a primeira palavra que eu quero falar sobre batalha espiritual é sobre os impedimentos que o diabo coloca. E esses impedimentos, a princípio você olha e fala, não, mas isso não é espiritual, isso é humano, mas o pano de fundo que está por trás é totalmente espiritual. Para isso, eu peguei aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18. Lembrando que o contexto de tudo isso está desde o primeiro versículo. Como aqui é palavras rápidas, não dá para a gente contextualizar tudo. Mas aqui o contexto é o seguinte, Paulo queria ir visitar os irmãos, mas não conseguiu ir porque o povo estava perseguindo ele, querendo pegar ele para matar. Então, ele viu ali por trás dessa ação dos homens religiosos, queriam pegar ele para matar ele. E aí ele teve essa dificuldade de ir ter com os irmãos, de ir visitar os irmãos. Aí ele vai dizer o seguinte, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o rosto de vocês. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Paulo tentou ir 2 vezes, não conseguiu. Pelo menos eu, Paulo, mas olha o que ele vai dizer, mas Satanás me impediu. Ou seja, ele queria ir só visitar os irmãos para ter um momento de comunhão, para estar com eles ali, ver o rosto deles, conversar com eles, orar com eles, mas isso já foi suficiente para o diabo se levantar e não deixar isso acontecer. Quanto mais você, meu irmão e minha irmã, que está procurando um milagre muito maior, você fala, não, eu quero a restauração do meu casamento, não, eu quero uma bênção financeira, não, eu quero uma cura, um milagre que só Deus pode fazer, quero me livrar de feitiçaria e de bruxaria, e o diabo está impedindo você. Mas eu já quero profetizar na tua vida que todo este impedimento ele vai ser quebrado, ele vai ser destruído e Deus vai te dar a vitória. Creia, mas você tem que ter estratégia. Eu vou te mostrar aqui no original que essa palavra impediu é a palavra grega egkopto. Olha a palavra, tá? Que significa bloquear uma estrada, atrapalhar, introduzir um obstáculo que se opõe fortemente no caminho, ou seja, aqui eu já dou uma pausa e falo, o inimigo ele vai colocar um obstáculo, ele vai colocar uma barreira, ele vai colocar um impedimento muito forte, justamente para você não concluir a missão, justamente para você não realizar o que Deus quer que você realize, justamente para você não alcançar aquilo que você quer na tua vida, seja em qual área for. Mas eu já estou te dizendo, seja qual for o impedimento, isso vai ser quebrado, isso vai ser removido da sua frente, porque você vai passar e Deus vai te dar vitória. Creia. E eu já pergunto para você aqui, quais são os impedimentos do seu milagre? Quais são os impedimentos da sua bênção? Paulo só queria ir ver o rosto dos irmãos e já encontrou uma resistência, já encontrou um impedimento, já encontrou algo que atrapalhava. Inclusive, já que a tradução é atrapalhar, o que atrapalha você a buscar mais a Deus? O que impede você? O que está sendo um empecilho para você? Tá orando, tá buscando, tá indo para a igreja, tá em comunhão, o que é? Então, olhe para isso e veja como algo que está atrapalhando você a receber grandes coisas do Senhor. Tem impedimentos que o diabo coloca, mas eu mesmo posso remover. Você mesmo pode remover os empecilhos. Aquilo que atrapalha você. Olha, perceba que o contexto aqui eram homens que queriam prender Paulo, matar Paulo, destruir a vida dele. E ele viu isso como um impedimento. A princípio, aqueles que não acreditam na batalha espiritual vão dizer, não, mas era só a maldade dos homens. Mas Paulo está dizendo, o diabo me impediu. Ou seja, o diabo usando o coração destas pessoas
que estavam agora inflamadas pelo ódio. Paulo não viu isso como um mero sentimento humano, mas ele viu que isso era demoníaco, que isso era satânico, era o próprio diabo que estava usando aqueles homens. E quantas pessoas não são usadas pelo diabo para atrapalhar você, para impedir você de conquistar, de vencer, de prosperar, de buscar a Deus. Você tem que olhar e enxergar aonde está esse impedimento. Olha aqui, a Bíblia disse que isso significa o quê? Estar cercado por um obstáculo. É interpor fortemente no caminho com um objeto em movimento. O que é isso? É quando o diabo, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Quem já assistiu o filme sabe. Aqueles filmes de floresta que o cara tá passando de carro e tem uma árvore caída bem no meio. Aí ele tem que sair do carro, remover a árvore para poder passar. O diabo muitas vezes coloca esses obstáculos para você não passar. E muita gente fica parada achando que o obstáculo vai sair sozinho, ou então querendo ignorar o obstáculo e acaba parados. Perdem muito tempo, às vezes, em tirar o obstáculo. Tire da sua frente, do seu caminho, tudo aquilo que está impedindo você de conquistar o que Deus tem para você. Tire os obstáculos chamados desculpa, preguiça, passividade. Eu estou numa falta de fé. Então busque fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Às vezes nem para ouvir a palavra você tem ânimo, você tem força. É um desânimo. Jogue tudo isso fora, meu irmão e minha irmã. E eu já quero dizer para você que o primeiro ponto aqui, onde Paulo viu o impedimento, ele arrumou uma outra estratégia. Ele disse assim, já que eu não posso ir, tentei 2 vezes, não consegui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou enviar Timóteo. Então, ele vai me representar lá. E a missão que eu tinha aí em Tessalônica, nesta cidade, ela não vai ser frustrada. Pois é, o diabo pode até achar, meu irmão e minha irmã, que Deus ele não tem uma carta na manga, ou que você não tem uma carta na manga. Mas quando Deus te dá uma estratégia, mesmo que não seja como você queria que seja, não, se eu fosse no lugar do apóstolo Paulo, eu queria ir. Mas às vezes não é você que é o centro da missão. A missão é mais importante. Pergunta para um soldado, já que a gente está falando de batalha espiritual, pergunta para um soldado o que vale mais, ele ou a missão? O que vale mais para você, o evangelho, a palavra de Deus, ou você? Então, responda para si mesmo. Nós estamos aqui pregando o evangelho, nós somos os combatentes do reino de Deus. E o verdadeiro soldado não tem medo de morrer. O verdadeiro soldado, ele não olha para a opinião dele e vê que a opinião dele vale mais do que o plano de guerra. Não. A causa é muito maior do que eu e você. A causa do evangelho é muito maior, porque ela traz um benefício não apenas pessoal, mas um benefício geral. E com essa primeira palavra eu quero motivar você. Se levante, reconheça o obstáculo. Vamos lutar, vamos batalhar para que possamos vencer todos os impedimentos que está em torno da nossa vida. Seja ela em que área que for. Seja este impedimento em que área for. Deus vai remover os impedimentos. Mas olhe para dentro de você. Veja quais são os impedimentos que atrapalham você e você já identificou e não quer remover. Remova urgentemente. Vamos orar?